Olá, Hernani Fornari, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou terapeuta e professor de alinhamento energético, de renascimento, de constelações sistêmicas. E você está na coluna Cura Interior. E a pergunta, eu acho que é um assunto bacana, como é que eu posso aumentar a minha autoestima? Autoestima é uma coisa muito importante e uma das coisas que eu acho que a nossa cultura cristã ocidental misturou como conceito é misturar vaidade com alto valor. Então, é claro, nesse movimento que interessa para religiões e para ditaduras em manter a autoestima baixa e manter o ser humano desempoderado, foi interessante misturar alto valor com vaidade. Então, toda vez que a gente... eu percebo isso muito hoje, né? Pessoas que acham que se admirar, que se amar, que se honrar, né? Que se dar valor é vaidade. Vaidade é outra coisa. Vaidade é quando você quer ser o melhor e quer competir. Isso é um indício claro de autoestima baixa. Quando você tem uma autoestima alta, quando você tem mais-valia, né? Quando você olha para você e você honra o seu aprendizado, as suas vitórias, as suas conquistas, o seu conhecimento, as coisas que você conseguiu transpor, crescer, expandir na sua vida, né, o seu potencial, os seus talentos, isso é pura autoestima. Isso não tem nada a ver com não enxergar a sua sombra, muito pelo contrário, porque o processo de autoempoderamento, o processo de expansão existencial, o processo de aprofundamento espiritual, né, o Dr. Jung já falava isso, o processo de individuação passa obrigatoriamente, né, primordialmente, por ressignificar o papel da sombra. A sombra é a minha caixa preta também, é a minha mala de trabalho. A sombra não só são os meus defeitos, falhas, imperfeições, a minha natureza animal inconfessável, né? Essa natureza imperfeita humana, mas a minha sombra também é todo o potencial que eu não liberei. Meus talentos, capacidades, potencialidades que eu ainda não dei vazão, que eu não me autorizei a expressar. Tudo isso é mala de trabalho, que a gente vem para trabalhar. Então, só uma pessoa que ressignificou esse olhar para a sombra, que tem um olhar com maturidade, com compaixão para a sua sombra, e compaixão não é pena, também é bom ressignificar isso. Compaixão é um ato de maturidade, de aceitação do que é, de uma aceitação amorosa do que é, em si e no outro. Então, quando você tem um olhar maduro e compassivo para a sua sombra, isso é a porta de uma autoestima alta, que, repito, não tem nada a ver com vaidade. É a mesma coisa. Lembra que todo mundo conhece aquela frase de Jesus, amai ao próximo como? A ti mesmo. O mestre podia mudar uma palavra, podia falar amai ao próximo mais do que a ti mesmo, antes de ti mesmo, mas ele não falou. Porque ele era um cara esperto e ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não construir em você, como é que você vai compartilhar? Se você não constrói em você, o que você vai fazer na vida é buscar através dos outros, das coisas, das circunstâncias, das pessoas, das relações, enchimento para os teus buracos internos. Aí você vai vampirizar, né? Eu sempre falo para os meus alunos de brincadeira que a gente tem algumas personas, uns personagens arquetípicos dentro da gente que vão buscar procurar fora aquilo que a gente acha que não tem dentro. Então cada um de nós tem um vampiro, um escravo, um ladrão, um mendigo, uma prostituta. São esses 5 personas que são partes da gente que vão buscar obter de fora aquilo que a gente acha que não tem. Num outro vídeo, eu estava falando das 2 instâncias psíquicas que a gente tem que conscientizar porque elas são muito importantes na nossa libertação. Uma coisa é a minha autoimagem, é quem eu acredito que eu sou. A outra é a minha persona, não necessariamente a do Jung, mas é quem eu preciso que acreditem que eu sou. Quem eu preciso que acreditem que eu sou, até para compensar a minha autoestima baixa. E a minha autoestima baixa, ela é forjada, e eu falei isso no outro vídeo, por um somatório da forma como eu experienciei, compreendi, senti e dei conta ou não dei conta de tudo que eu vivi no meu passado. Nas vidas passadas, nessa vida, as questões que vêm da minha ancestralidade, aquilo que mora no meu inconsciente, né?
É aquilo que eu estava falando na outra palestra. Viver produz dois efeitos, o que eu senti com a experiência e como eu suponho que ela foi. Isso tudo vai construir uma autoimagem ruim ou boa. Então toda a autoimagem, né, ela é quase necessariamente ilusória. Porque no nosso nível humano, ou ela vai ser baixa demais, isso não existe porque nós não somos menos do que nada, nós somos simplesmente Deus. Nós fomos criados perfeitos, prontos, plenos, aqui e agora. O nosso problema é a nossa ignorância disso. É muito importante, porque isso ressignifica a questão de pecadores e culpados. Você não é pecador e culpado de nascença de nada. A tua função aqui não é construir alguém que você não é. A tua função aqui é desconstruir tudo que você não é. Isso é muito importante. Eu não estou encarnado aqui para construir um ser que eu não sou, para ser aceito por Deus. Eu estou aqui para desconstruir tudo que esse ser perfeito não é, não consegue se experienciar, porque eu estou humano. Eu ainda experimento raiva, medo, tristezas, questões, e isso forja uma baixa autoestima. Isso forja minha menos-valia. E aí eu tenho que ficar construindo personas, né? O outro extremo da autoestima desequilibrado seria a vaidade. Seria o ego inflado, que também é uma forma, que está longe de ser mais-valia. Está longe de ser alta autoestima. Né? Sentimento de inferioridade, de superioridade é uma forma de compensar sentimento de inferioridade. Então lembra disso. Você não é culpado e pecador de nascença. Você é alguém que precisa descobrir quem você é. Tá bom? E não faltam conhecimentos, tecnologias milenares e bem modernas nas terapias, nas religiões, nas filosofias, para poder te dar ferramenta para descobrir isso. Tá bom? Te agradeço mais uma vez por estar podendo me assistir. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser compartilhar, você coloca aí embaixo, está à tua disposição. Meu website também para você conhecer melhor o meu trabalho. E até a próxima. Gratidão.